Tudo bem, pessoal? Bom, vamos seguir agora para a nossa parte de derivadas parciais, né? Na aula anterior eu mostrei para vocês limites, a questão da continuidade, a gente discutiu diversos pontos, né? Das funções de várias variáveis, mais pontos iniciais, assim como a gente faz em Matemática 2. Agora nós vamos passar para a definição de derivada propriamente dita, e no caso, né, das funções de várias variáveis, nós vamos ter as chamadas derivadas parciais. Tudo bem? Nós vamos ter também o diferencial, que vai representar para a gente uma ideia de variação. E, por fim, eu vou tratar com vocês as integrais duplas, que são aplicadas também para o caso de mais de uma variável. Tudo bem? Novamente, pessoal, as aplicações econômicas dessa parte do cálculo multivariado, elas são extensas. Tudo bem? A gente tem aí os conceitos de limite e continuidade. E agora, né, sequencialmente, a gente vai para a parte de derivadas. Quando a gente estuda as derivadas parciais, a gente pode calcular coisas como a produtividade marginal, né, a definição de pontos máximos e mínimos e taxas de variação parcial em econometria. Tá? A produtividade marginal, como eu falei para vocês, vamos supor que você tem uma função produção e você quer saber a produtividade marginal do trabalho. Como que você calcula isso matematicamente, tá? Os pontos máximos e mínimos, né? Para a gente tentar achar onde uma empresa consegue operar em produção para maximizar o lucro, para minimizar o custo. E as taxas de variação percentual, que vai ser muito útil para a gente na parte de econometria, como que uma variável afeta a outra dentro de um modelo de regressão, tá? Vamos começar pelas derivadas parciais, que são a base para a gente ver todo o restante dessa aula, tá? Vamos considerar então uma função z, né? Uma função que é definida por f de x1 até xn, tá? A derivada parcial, pessoal, ela vai ser o quê? Ela vai ser a derivada dessa função f em relação a cada uma dessas variáveis. Então, lá no cálculo univariado, a gente tinha a derivada de f em relação a x e terminava por aí. No cálculo multivariado, a gente vai ter a derivada de f em relação a x1, a derivada de f em relação a x2, x3, x4 até o xn. Tá? Então, como que eu defino a derivada de z, né, que é esse conjunto imagem da função f, em relação a x1? Ele vai ser o limite, né, de ΔX1 tendendo a zero de ΔZ sobre ΔX1. Em outras palavras, ele é o limite dessa função, né, de x1 até xn, quando somente o x1 está variando do valor zero até o ΔX1, menos o f de x1 zero, x2 até xn, dividido pela variação do x1. Então é extremamente similar com o conceito que a gente viu lá em Matemática 2. Mas notem que aqui é específico para x1. Quando a gente derivar em relação ao x2 é a mesma coisa, mas agora é derivada de z em relação a x2. Aqui, a variação agora é em relação a x2 e o que vai, né, variar propriamente dito dentro da função f é x2 do valor inicial mais a variação aí de x2 sobre esse ΔX2, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é derivar essas funções multivariadas em relação a cada uma das variáveis que estão presentes nela, tá? Generalizando, pessoal, para uma função que tem n variáveis, eu vou usar o subscrito i, tá? Onde i pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, até n, tá? Qualquer uma dessas variáveis. Então, a derivada de z em relação a xi, ela é simplesmente o limite, né, de ΔZ sobre ΔXi, quando ΔXi tende a zero, e aí a gente tem aqui a mesma representação do limite em termos de variação da função. Tudo bem, pessoal? Beleza, tá? Notem uma coisa bem legal, a gente está, da mesma forma da Matemática 2, definindo a derivada como o quê? A variação da imagem sobre a variação do domínio em questão que você está olhando. É simplesmente isso, tá? A derivada nada mais é do que uma representação de variação. Interpretando geometricamente, como que a gente pode enxergar, né, uma derivada parcial? Porque agora a gente tem múltiplas variáveis. Vamos pegar aqui um caso em que z depende de x e y.
E ele é aqui esse quarto, né, da esfera, tá? Vamos supor aqui, tá? Esse quartozinho aqui da esfera. A derivada, né, dessa função em relação a x, no ponto específico x0 e y0, tá? Que é esse ponto aqui, pessoal, olha aqui, ó, x0 sobe, vem até aqui, y0 também sobe. Esse ponto, a derivada da função z em relação a x é essa reta verde, tá? Então ela tem um sentido. Já a derivada em relação a y, ela é essa reta vermelha. Tudo bem, pessoal? Então você tem o mesmo ponto para uma figura tridimensional em que você tem a derivada parcial em relação a qual domínio que você está tratando. É o y ou é o x. E aí ela tem uma inclinação e uma direção distinta a depender da variável que você está derivando. Beleza? Ok. Então, basicamente, pessoal, todas as nossas regras lá de derivadas, né, para a função de uma variável, elas vão ser diretamente aplicadas no caso da função de várias variáveis, tá? Regra da soma. A derivada de uma soma de funções é simplesmente a soma das suas derivadas, como a gente já viu. Multiplicação por constante. A derivada de uma constante vezes a função é a mesma coisa que a constante vezes a derivada dessa função. Regra do produto, tudo bem? Aqui é também igual o que a gente viu lá. A derivada de um produto é o quê? De funções. É a derivada da primeira vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, tudo bem? Então, se a nossa ordem é f depois g, derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. E aí depende, né, obviamente, do x que você está derivando. É x1, x2, x3, mas para qualquer que seja o x, essa regra é válida. Regra da razão também é similar ao caso univariado. A derivada, né, de uma razão de um quociente em relação a xi é o quê? A de cima, f vezes g, que é a de baixo, menos a derivada de f, vezes g, menos f vezes a derivada de g, dividido por g ao quadrado. É a mesma regra do quociente ou da razão para derivadas, mas aqui no caso a gente está especificando em relação a xi. Tudo bem? E a regra da cadeia ela também se aplica. Seja uma função y, né, f de x1 a xn, tal que a em b com x1 a xn pertencente a A e y pertencente a B, né? Então, o domínio que leva a uma certa imagem. E uma função z, né, g de y, tal que domínio B leva a imagem C, né, com y pertencente a B e z pertencente a C. A gente vai derivar, né, a gente vai definir a derivada dessa função composta g e f, né, como um h que leva de A a C, tal que z é igual a h de x, que é representado por g de f de x. A derivada, né, desse g de f de x em relação a um xi, pode ser x1, x2 ou xn, qualquer que for, ela é o quê? A derivada de g, a derivada de fora em relação a f, vezes a derivada da de dentro em relação a x. É a mesma regra da cadeia, é a mesma aplicação, tudo bem? Só que aqui no caso, você deriva a primeira em relação a f e a segunda em relação ao xi que você está interessado, né? Ela é sempre parcial, tá? Beleza, eu vou pegar um exemplo com vocês agora numérico para vocês verem a aplicabilidade, tá? Um exemplo de regressão que é utilizado em econometria. Vamos supor que eu tenho uma regressão em que uma variável y ela depende de x1, x2 e x3. Tudo bem? E aí eu quero saber qual é o efeito parcial de x1 em y, de x2 em y, de x3 em y, tá? Onde y, x1, x2, x3 são variáveis e os betas, né, são parâmetros aí de inclinação. O efeito parcial de cada variável x sobre y, ele vai ser a derivada de y em relação ao x que você quer olhar, tá? Eu quero saber o efeito, Michel, de x1 sobre y. Então, você deriva y em relação a x1. E aqui vem a regra bacana para vocês observarem como é diferente do caso univariado. Quando eu estou derivando em relação a x1, eu trato as outras variáveis como que constantes. Tudo bem? Eu ignoro elas assim por dizer. Então, vamos lá. Isso daqui é uma soma. Então, eu posso derivar cada termo desse para achar o meu resultado.
Qual que é a derivada de beta 0, uma constante em relação a x1? É zero. Qual que é a derivada de beta 1 x1 em relação a x1, pessoal? É o beta 1, tá? Porque a derivada de x1 está acompanhando essa constante, você tira essa derivada aqui, né? Você tira o termo, derivada de x é 1, né? Em relação a x, então a derivada de x1 em relação a x1 é 1 e sobra o beta 1. Beta 2 x2, como eu falei para vocês, se x2 é constante e beta 2 também eu trato isso como uma constante inteira. A derivada de uma constante corta é zero. A mesma coisa para o x3 e para esse u aqui. Então a derivada de x1, de y em relação a x1, né, ou o efeito parcial de x1 sobre y, é simplesmente quem? O beta 1, tá? Eu só aplico as minhas regras de derivação naquele termo que tem a variável que eu estou interessado. Os outros eu trato como constante e corto. Se você fizer do x2, vai dar beta 2 e do x3, obviamente, beta 3. Tudo bem, gente? Beleza. Agora eu vou passar para outro exemplo para vocês que a gente vem tratando agora também ao longo das últimas aulas. A função Cobb-Douglas, né? A função de produção com capital elevado a 0,25 e trabalho 0,75, né? Então, o capital nessa produção tem peso de 1/4 e o trabalho 3/4, tá? Vamos supor que eu quero calcular a produtividade marginal do capital de K e a produtividade marginal do trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa função em relação a K e depois em relação a L. A derivada dessa função em relação a K, ela vai ser o seguinte, ó, notem. Antes, aqui eu tinha uma soma, então a derivada desse termo que é constante é zero. Agora, a outra variável está multiplicando. Eu também vou tratar ela como constante, mas não zero. Tudo bem? Uma constante vezes uma variável, você deriva a variável e mantém a constante, tá? Então, a derivada disso daqui em relação a K, o que vai ser? Eu ignoro esse L elevado a 0,75 como uma constante e derivo K. Quanto que é a derivada de K elevado a 0,25, pessoal? Desce 0,25 e faz 0,25 menos 1, que vai dar menos 0,75, tá? Então, eu vou ter 0,25 vezes K elevado a menos 0,75, L elevado a 0,75. Como o K está negativo, eu posso passar ele dividindo. Por quê? Ele vai estar 0,75 esse também. O que eu vou chegar? 0,25 L sobre K elevado a 0,75. Tudo bem? Então, a produtividade marginal do capital, nesse caso, é essa função aqui, tá? E a produtividade marginal do trabalho, Michel? Eu vou fazer um raciocínio similar, mas agora eu vou considerar K como sendo uma constante, que vai ficar paradinho aqui, e vou derivar o L. Vai dar uma coisa similar, 0,75 vezes K sobre L elevado a 0,25. Porque quando eu derivo esse 0,75 e desço, eu subtraio 1, vai dar menos 0,25. Como eu falei para vocês, eles vão ter o mesmo expoente, só que esse é negativo, eu passo dividindo e elevo todo mundo ao mesmo expoente. Beleza, pessoal? Ok, então esse aqui é um exemplo claro também de aplicação econômica e de como, né, nós executamos essas derivadas parciais, tá? Vamos passar para outra questão econômica importante também que vocês veem em microeconomia, que é a questão da função utilidade. Tudo bem? Vamos supor que você representa a utilidade aí, né, de um agente, de um consumidor, dependendo do consumo e do trabalho, tá? Isso aí dentro da teoria microeconômica vocês vão ver bem. O consumo gera utilidade, né, para o agente, a gente gosta de consumir, isso agrega, né, para a gente uma satisfação, e o trabalho aqui está considerando que desagrega. Mas não é porque o trabalho é uma coisa ruim, é porque a lógica dessa função é que quanto mais você trabalha, menos tempo de lazer você tem. Tudo bem? Então, por mais que você receba, né, uma remuneração alta em relação ao trabalho, quanto mais horas de trabalho você dedica, menos tempo para lazer você tem. Então, o trabalho ele entra negativo nessa função e ele perde utilidade. Tudo bem? O conceito de utilidade, como a gente sabe, é como se fosse uma satisfação do agente com determinadas variáveis, tá? Então, essa função utilidade ela vai ser 1 sobre 1 menos sigma, né? C vezes 1 menos N, que é as horas de trabalho aqui do agente elevado a 1V, isso fecha aqui elevado a 1 menos sigma, tá? Essa função aqui é clássica para utilidade em problemas
micro e principalmente em modelos de equilíbrio macroeconômicos, tá? Nesse caso, vamos considerar como U sendo uma função g de um f, tá? Por quê? É como se você tivesse uma função de fora e aqui dentro esse fzinho aqui de ser 1 menos n elevado a v, tá? É como se eu estivesse falando para vocês que dentro desse termo aqui de chave, você tem uma função e de fora você tem outra, né? Como se fosse uma função composta. Então, a utilidade vai ser um g de f de consumo e trabalho, tá? Então, ela vai ser um g de f de Cn, a gente substitui esse cara aqui de dentro, como eu falei para vocês, por f de Cn, então isso daqui é 1 sobre 1 menos sigma, vezes, né, f de Cn elevado a 1 menos sigma, tá? Eu só estou fazendo o quê? Uma composição de função para ilustrar para vocês, tá? E o f de Cn, como eu falei para vocês, é esse termo aqui dentro do parênteses, beleza? Ok. Como que a gente acha a utilidade marginal do consumo e a utilidade marginal do trabalho, tá? Que é o quê? São as duas variáveis a qual a utilidade depende. Então, se eu quero a marginal do consumo, eu derivo essa função em relação ao consumo. Se eu quero em relação ao trabalho, eu derivo essa função em relação ao trabalho. E aí, Michel, por que você fez essa composição de função? Por que você não derivou direto? Para ilustrar para vocês aqui a aplicação da regra da cadeia, tá? Então, vamos lá. Ó, quando eu tenho g de f de uma função, eu derivo g em relação à função e depois multiplico pela derivada da função em relação à variável que eu estou interessado, tá? Então, ó, primeiro de tudo, qual que é a derivada disso tudo em relação a f? Eu vou descer, tá? Olhem para essa especificação aqui. Eu vou descer 1 menos sigma, fcn elevado a 1 menos sigma menos 1, que vai ficar o quê? Menos sigma sobre 1 menos sigma, tá? Que é isso aqui, ó. 1 menos sigma desce, essa função vai ficar elevada a menos sigma, e isso aqui dividido em 1 menos sigma. Multiplicado por quem agora, pessoal? Pela derivada de f em relação a quem? Ao consumo que eu estou querendo olhar. Então, aí depois eu olho somente f e vejo qual que é a derivada dessa função em relação a c. Eu vou simplesmente tirar o c, vai ficar 1 menos n elevado a v, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? O que eu acabei de fazer com vocês é uma aplicação dessa regra da cadeia. Você deriva g em relação a f e depois f em relação à variável que você está interessado. Ó, eu derivo g em relação a f, que é esse primeiro termo, depois f em relação a c, que é esse segundo termo aqui. Tudo bem? Aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou cortar e simplificar. Isso aqui corta com isso, tudo bem? Eu posso passar esse menos sigma para c e para 1 menos nv e, né, multiplicar por 1 menos n elevado a v, que eu vou encontrar essa especificação. Desse termo do meio para o último, eu só manipulei algebricamente. Beleza? Tentem fazer para vocês chegarem aí nesse mesmo resultado, tá? Ok, e se eu quiser agora derivar a utilidade em relação ao trabalho, Michel? Eu vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou derivar g em relação a f, então continua, ó, o primeiro termo é o mesmo, tá? Porque é g em relação a f, não é n em relação a nenhuma variável específica, e depois que muda, eu vou derivar f em relação a n agora, ao trabalho. Então isso daqui vai ser derivado agora em relação a n, tá? E aí eu vou ter essa especificação. Notem que quando eu derivo isso aqui em relação a n, o que eu faço? Eu mantenho c, derivo, né, esse termo inteiro em relação a n, que eu desço v menos 1, vezes a derivada de dentro. Então, notem que quando eu derivo em relação a n, além dessa composição de g e f, é como se eu tivesse aqui dentro uma terceira função w, por exemplo, para derivar e aplicar a regra da cadeia também. Então, eu aplico aqui 2 vezes a regra da cadeia sequencialmente, tá? E aí, manipulando algebricamente a derivada, eu vou encontrar esse termo. Novamente, pessoal, notem que quando eu tenho uma função com 2 variáveis e eu faço a derivada parcial em relação a só uma, eu considero o resto como uma constante, tá bom? Então, essa daqui é a utilidade marginal do consumo e essa é a utilidade marginal do trabalho.
tá? Como eu falei para vocês, consumo positivo, né? Você consome mais, você tem mais satisfação, assim por dizer, e o trabalho entra negativo a utilidade marginal dele. Por quê? Novamente, o cara dedica mais horas de trabalho, ele reduz o lazer que ele tem, né? O tempo que ele poderia estar aproveitando em casa, com a família, entre outros, tá? Essa é a lógica dessa função. Beleza, pessoal? Então a gente viu aqui a questão das derivadas parciais, que eu passei para vocês, né? Essa definição aqui muito similar ao que é feito no cálculo univariado. E agora a gente vai passar para o quê? Para o diferencial total. A lógica do diferencial, pessoal, é a gente aplicar derivadas parciais, né, de todas as parciais de uma função e ver a variação do domínio de cada variável, tá? Então, a gente pode calcular o diferencial total utilizando as derivadas parciais. Vamos considerar o dz agora, a variação sofrida por z, quando a gente varia todos os pontos do seu domínio, de x1, 0, x2, 0 até xn, 0, para x1, 0 mais dx1, x2, 0 mais dx2, até, né, xn, 0 mais dxn. Então, a gente vai dizer que o diferencial total de uma função f, ele vai ser representado por dz, tá? Que vai ser a soma das derivadas parciais multiplicadas pela variação no x em questão, tá? Então, quando eu vario x1 para x1 mais dx1, né, o que acontece? Esse d, que é a variação de x, ele vai ser multiplicado pela derivada parcial. E aí eu fazendo isso para cada uma dessas variáveis e somando, eu tenho a variação total de z. Qual que é a lógica disso, pessoal? Eu quero saber, Michel, se eu fizer pequenas mudanças nos meus x, quanto que a minha imagem varia? É simplesmente isso, tudo bem? Tanto que o dz, ele dá a ideia de variação da imagem, que é z. Vamos pegar aqui um exemplo de duas variáveis, como eu falei para vocês, para ilustrar de forma mais simples, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma função u, que é f de xy, x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. E eu quero saber quanto u varia quando o x varia de 2 para 2, 0,5 e o y de 3 para 2,96. Então, eu estou aumentando o x e diminuindo o y. Quando eu faço esse movimento na minha função, quanto a imagem, quanto o u final varia? Ó, a variação de u, ou d de u, é a derivada parcial de f em relação a x vezes a variação de x, mais a derivada parcial de y vezes, né? Desculpa, a derivada parcial de f em relação a y vezes a variação de y. Qual que é a derivada parcial, gente, dessa função em relação a x? 2x mais 3y menos 0. Então, 2x mais 3y. Qual é a derivada parcial dessa função em relação a y? 0, 3x menos 2y, tá? Menos 2y mais 3x, ou 3x menos 2y, a ordem não importa. Então, eu calculei, né, para achar o diferencial, eu calculei as parciais. Agora, eu preciso multiplicar isso daqui pela variação de x e de y. E aí, o que a gente faz? Ó, dx vai ser 2,05 menos 2, né? Que eu falei com vocês que ele varia de 2 para 2,0,05, que é o final menos o inicial, e 2,96 menos 3, né? Que eu falei para vocês que o y cai de 3 para 2,96. Então, o dx é 0,05 e o dy é menos 0,04, tá? Então, o meu diferencial de u vai ser o quê? Vai ser essa função aqui, da derivada parcial de f em relação a x, substituindo, né, quem? Ó, 2 e 3, que são os valores iniciais. Olha aqui que eu falei para vocês, x0, tá? Na definição do diferencial. Então, eu substituo na derivada o valor inicial de x e y, né, que vai ficar 2 vezes 2 mais 3 vezes 3, que é de 2 para 2,05, de 3 para 2,96, então eu pego os valores iniciais. E o y eu faço a mesma coisa. Menos 2 vezes 3, mais 3 vezes 2 do x. E aí, quando eu resolvo as parciais, eu vou multiplicar o resultado pela variação, que é 0,05 e menos 0,04. Ó, esse primeiro termo entre parênteses, ele é simplesmente essa especificação substituindo x por 2 e y por 3, tá? 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. E o segundo termo aqui é o diferencial, é o d de x, que é a variação, tá?
menos, né? Por que vai ficar menos? Porque tem esse sinal negativo na parcial de y. Esse termo, 3 vezes 2 menos 2 vezes 3 vezes aqui, ó, 0,04, eu passei o negativo para fora, como eu falei para vocês, tá? Resolver novamente, esse primeiro termo é esse esse f de y substituindo y por 3 e x por 2, né? Ó, y por 3, x por 2, e vezes dy, que é menos 0,04, que eu passei para fora aqui. O diferencial de u, tá? Aqui eu pus errado, não é z não, é u, né? Que a gente está trabalhando u. O diferencial de u vai ser quanto? 0,65. Então, o que eu estou encontrando aqui, pessoal, é que quando x varia de 2 para 2,05 e y de 3 para 2,96, o meu diferencial de u é 0,65, ou a variação de u é de 0,65, tá bom? Então, note em geral que u não é exatamente igual a ΔU, mas é uma boa aproximação, tudo bem? Se a gente fizer ΔU como sendo f de x mais ΔX, y mais ΔY menos o f de x, y, que é o quê? Valor final menos o inicial, e substituir, tá? Valor final, 205, 296, menos 2 e 3, que é o inicial, e a gente resolver, a gente vai achar 0,6449, que é extremamente próximo de 0,65. Tudo bem? Então, o diferencial é uma aproximação muito boa, excelente, na verdade, da variação do seu conjunto imagem U quando você altera os domínios de x e y. Beleza, pessoal? Ok. E aqui a gente chega, né, obviamente, consequentemente, em teoremas importantes para o cálculo de várias variáveis. Eu vou passar para vocês o teorema das funções implícitas e o teorema de Euler, tudo bem? O teorema das funções implícitas, pessoal, ele vai ser útil quando a gente não conhece uma função, por exemplo, tá? Vamos supor que você tem, né, uma função f que z é igual a f de x1 a xn, mas você não conhece f. Tá? Por exemplo, aqui eu especifiquei para vocês que f era essa função, mas vamos supor que eu não conheço f. Tá? E eu quero saber a derivada de f em relação às variáveis, tá? x1, x2, etc. Como que eu posso fazer isso? Tá? Eu preciso de uma função auxiliar w que relacione todos os meus x com esse z, tá? Então g, né, vai ser de x1 a xn, z, ela relaciona todas essas variáveis. Se eu tiver essa função auxiliar, eu consigo derivar f em relação a qualquer x, mesmo sem conhecer essa função. Então vocês veem a potência, a utilidade que tem isso? Mesmo que você desconheça a função, se você tiver uma função auxiliar que associa, né, a sua imagem aos elementos do domínio, você consegue derivar a função sem conhecê-la. Tá? É uma coisa bem legal e muito útil. Então, vamos supor que você tem que z é igual a f de x1 a xn, tá? Mas você não conhece f. E o seu w é g de x1 a xn e z, igual a zero. A sua derivada de z, que é a função f original, em relação a xi, que pode ser x1, x2 até xn, ela vai ser simplesmente menos a derivada de g em relação a xi, que você vai conseguir fazer, sobre a derivada de g em relação a z, que você também vai conseguir fazer para todo i pertencente de 1 até n, né, que são as derivadas parciais. Então, notem a importância dessa regra dentro do cálculo. Se você não tem a função f que você quer estudar, mas tem uma auxiliar que relaciona ela às variáveis x, você consegue derivar f mesmo sem conhecê-la. Isso é muito bacana, tá? Vou pegar um exemplo para ver se isso fica mais claro, né? Que às vezes a definição é um pouco abstrata. Vamos supor que z é f de xy, você não conhece f. Mas você sabe, né, que existe uma função auxiliar wg que relaciona xy e z. E ela é x ao quadrado mais y ao cubo menos z igual a zero. Tudo bem? Então você tem uma função auxiliar que relaciona todos os termos aqui. Com base nessa função auxiliar, você vai conseguir derivar f. Vamos ver. Vamos supor que eu quero derivar f, né, ou z, em relação a x. Isso vai ser igual a menos a derivada de g em relação a x, que vai ser simplesmente 2x, dividido pela derivada de g em relação a z, que vai ser simplesmente quanto? Menos 1. Tá?
Isso aqui vai dar menos 2x sobre menos 1 é simplesmente igual a 2x. Então, mesmo sem conhecer f, eu sei que a derivada de f em relação a x é 2x. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Tudo bem? E agora, se eu quiser derivar f em relação a y, eu vou aplicar a mesma fórmula, só que agora em relação a y. Menos a derivada de g em relação a y, que vai dar 3y ao quadrado, dividido por g em relação a z, que dá menos 1. Eu vou chegar a 3y ao quadrado. Então, a derivada de f em relação a x é 2x e a derivada de f em relação a y é 3y ao quadrado, mesmo sem conhecer f. Tá? Isso que é o bacana, isso que é a utilidade desse teorema das funções implícitas. Beleza, pessoal? Ok. Passando para o teorema de Euler agora. Inicialmente, vamos considerar uma função f, né, de n variáveis, assim como a gente vem considerando, e vamos dizer que f é homogênea de grau k, se para todo lambda pertencente aos reais positivos a gente tem essa igualdade. Se você pegar um lambda, né, qualquer, como se fosse uma constante desconhecida, e multiplicar por cada variável da sua função, isso vai entregar um lambda k vezes a função. Tá? Você consegue literalmente tirar o lambda de dentro, passar ele para fora e levar da k, que é o grau de homogeneidade dessa função. Então, essa é uma regra muito útil também. Tá? Se essa função é homogênea de grau k, f de lambda multiplicado por todos os x é lambda k vezes o f de x1, x2 até xn. Isso é uma igualdade que é válida. E o teorema de Euler ele vai nos dizer que se essa função então é homogênea de grau k, a gente tem que k vezes a função, agora k, não lambda, é igual à soma das suas derivadas parciais multiplicada pela variável que você está derivando. Tá? Essa igualdade aqui ela pode ser muito útil para a gente resolver diversos problemas. Por quê? Se a gente precisa achar o grau da função e não está conseguindo, a gente consegue, né, encontrar esse grau basicamente somando aí as suas derivadas vezes a respectiva variável. Tá? Vamos pegar um exemplo, pessoal. Ó, f de x é x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Vamos pegar então o que eu falei para vocês, um lambda qualquer generalizado e multiplicar por cada variável. Ó, lambda vezes x, isso elevado ao quadrado, então note, no lugar de x você põe lambda x, o quadrado fica de fora, mais lambda y elevado ao quadrado. Tá? Você pode tirar o lambda ao quadrado dos dois termos e isolar ele. E aí você vai ter o quê? Lambda ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado, lambda quadrado f de xy. Então, você descobriu que essa função é homogênea de grau 2. Ah, Michel, e se eu colocar o lambda e não conseguir isolar ela nessa forma aqui, lambda elevado a alguma coisa vezes a função? Significa que ela não é homogênea, tudo bem? Pelo teorema de Euler, então, eu sei que se ela é de grau 2, duas vezes a função vai ser igual à soma das suas derivadas parciais vezes a variável. Então, duas vezes f de xy é igual a 2x vezes x mais 2y vezes y, que vai dar 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Então, ela é o quê? A parcial vezes o x. Qual que é a parcial de x? 2x vezes x mais 2y vezes y. Tá? Então, você chega nessa mesma igualdade aqui. Você consegue isolar ela como uma função homogênea. Tudo bem, pessoal? Ok. Seguindo, né, passei para vocês o conceito de derivadas parciais, falei sobre o diferencial e enunciamos dois teoremas. Teorema da função implícita e teorema de Euler, que são extremamente importantes na resolução de alguns problemas. Tá? Principalmente, gente, dentro de modelagem econômica, né, modelagem macroeconômica, modelos de equilíbrio até na micro, a gente saber o grau de homogeneidade de uma função e se ela é homogênea vai facilitar a nossa vida assim, 1000% na hora de fazer as derivações. Tá? Beleza, seguindo, gradiente, tá? O que é o gradiente? O gradiente é até uma coisa engraçada, né? Porque atualmente está na moda. Nesses modelos de machine learning, de aprendizado de máquina, né? Inteligência artificial, o pessoal fala muito do tal do gradiente descendente. E o que é o gradiente de uma função? A gente vai ver aqui, pessoal,
que o gradiente de uma função ele pode ser denotado por esse sinal de variação de cabeça para baixo, f, né, ou grade f, como um vetor. Lembrem lá da nossa aula de álgebra matricial. Um vetor ou uma matriz coluna, tudo bem? Que tem uma coluna e n linhas, em que cada elemento dessa matriz é o quê? É uma derivada parcial. Então você tem um vetor, né, ou uma matriz coluna, em que cada termo dele é uma das derivadas parciais da função. Então se você tem uma função que tem n variáveis, ele vai ser um vetor com n elementos, onde o primeiro elemento é a derivada de f em relação a x1, o segundo é de f em relação a x2 e assim sucessivamente. Notem que eu posso representar esse vetor coluna como, né, um vetor ou matriz linha transposto, como a gente viu. O que é uma matriz transposta? É você pegar a coluna e transformar em linha e vice-versa. Então, a gente pode transformar aqui também como essa transposição. Então, a gente tem um vetor cujos elementos correspondem a todas as derivadas parciais. Isso é o gradiente de uma função. Tudo bem? Vamos pegar, é uma definição simples, tudo bem? Só que ele é um vetor com todas, então você tem que derivar todas as variáveis para encontrar ele. Vamos calcular o gradiente de uma função f de xy, né? Que é x ao cubo mais 4y menos 2xy. Qual que é a derivada parcial, pessoal, desse f de xy em relação a x? 3x ao quadrado, aqui zero, menos 2y. E a derivada parcial dessa função em relação a y é o quê? 0 esse primeiro, 4 menos 2x. Tudo bem? Então eu achei a primeira derivada parcial e a segunda. O gradiente vai ser o quê? Um vetor em que o primeiro elemento é 3x ao quadrado menos 2y e o segundo é 4 menos 2x. Tá? Aqui eu estou representando ele como uma matriz linha transposta, que eu poderia também representar como uma coluna. Tá? Beleza, gente? Então é simplesmente isso. Vamos pegar o gradiente da nossa função utilidade, né? Que o que vai ser o gradiente, gente, da nossa função utilidade? Vai ser um vetor dos termos que a gente calculou aqui atrás, ó. Vamos lá, vamos voltar para vocês verem. Utilidade marginal do consumo e utilidade marginal do trabalho. Então ele vai ser um vetor das utilidades marginais de cada um dos componentes que afetam, né, a satisfação ou utilidade do agente. Eu não vou derivar isso tudo de novo, porque a gente já fez lá no exemplo anterior, mas a derivada da utilidade em relação a C, para essa função aqui que é a mesma, é esse termo, e em relação ao trabalho é esse. Então, o meu vetor gradiente, né? Aqui eu pus F, mas seria U, é igual a essa matriz linha transposta, né? Cujo primeiro elemento é a derivada parcial em relação a C e o segundo é a derivada parcial em relação a N. Beleza, pessoal? Ok. E, por fim, eu quero mostrar para vocês, né, o caso das integrais duplas. Porque a gente viu lá, a gente revisou no início do curso, integrais. Né? Eu dei uma aula sobre revisão de integrais, passei integrais por substituição, integrais por partes. Aí a gente entrou em álgebra matricial, vimos tudo de álgebra matricial. E agora a gente entrou no cálculo, né, com limite diferencial, derivada de funções de várias variáveis. Por fim, da mesma forma que a gente tem derivada de uma função de várias variáveis, a gente pode ter a integral dessa função. E é isso que a gente vai chamar de integral dupla. Por quê? A integral ela tem que ser dupla, já que a sua função tem duas variáveis. Então, você tem que integrar em relação a dx, depois em relação a dy, tá? Então, para uma função no R2, né, que tem domínio no R2 e entrega valores no R1, né, já que a imagem é somente um valor, a gente vai definir o domínio D, dado pelas inequações de x pertencente a esse espaço AB e y a CD, como a integral dupla representada. Ó, você tem duas integrais da função em relação a x, depois em relação a y. Definindo, em relação a x, vai de A a B e em relação a y, de C a D. Note que o segredo da integral dupla, como vocês podem ver aqui, é fazer ela em partes, né? Não na integração em partes, como a gente viu lá no início, mas é você quebrar ela, fazer ela quebrada, né? Vou usar outro termo. O que você vai fazer? Olha, se você tem x e y, você faz a integral interna, que é f de xy em relação a dy, né? Entre c e d, e depois que você achar esse resultado, você integra de novo em relação a x entre a e b.
Tudo bem? Ou você pode fazer também a ordem das variáveis oposta. Você integra primeiro f de xy em relação a x entre a e b e depois esse resultado em relação a y entre c e d. Tudo bem, pessoal? Nada mais é do que você resolver em duas partes, tá? Você quebrar ela. Vamos ver um exemplo. Calcule a integral dupla da função f de xy, né, que é x mais y, com o seu x entre 0 e 5 e o seu y entre 0 e 3, tá? Então vamos lá. Eu vou escolher fazer primeiro a de y aqui dentro, entre 0 e 3 dessa função, e depois esse resultado eu vou fazer a de x, tá? Qual que é a integral de x mais y, pessoal? O que eu faço? Eu falei em relação a y, né? Eu falei para vocês, o x aqui, que é a outra variável, de forma similar ao que é feito na derivada parcial, ele vai ser entendido aqui nessa integral como uma constante. Qual que é a integral de uma constante em relação a y? É y vezes essa constante, então é xy. Mais a integral de y, que é o quê? Y² sobre 2. Beleza, resolvi essa integral e vou fazer ela entre 0 e 3, tudo bem? Então eu faço, né? Eu executo aquela subtração, mas notem, eu vou fazer essa subtração lá no caso da integral definida só para y. Então o 0 e 3 vai substituir somente y, o x vai ficar. Por quê? Porque depois a gente vai integrar em relação a ele. Então eu vou fazer, ó, em relação a 3, né? Que vai ficar o quê? Substituindo 3x mais 9 sobre 2 menos substituindo y por 0. 0 mais 0. Então a minha integral entre 0 e 3 é simplesmente 3x mais 9 sobre 2. Beleza, Michel, resolvi essa integral aqui de dentro em relação a y somente. O que eu faço? Agora eu resolvo isso que sobrou em relação a x. Note que como a sua função aqui, a sua integral tem duas variáveis e você está resolvendo só em relação a y, o x fica carregado, porque você vai resolver ele em sequência, tá? Então agora eu tenho 3x mais 9 sobre 2, que é o resultado em relação a y, agora integrando em relação a x entre 0 e 5. O que eu vou fazer? Integrar de novo. Ó, qual que é a integral de 3x, pessoal? Mantém a constante e integra x. É o quê? 3 vezes x² sobre 2, e a integral de uma constante 9 sobre 2 é o quê? A constante vezes a variável. 9 sobre 2 vezes x. Resolvi essa integral, agora eu quero saber ela entre 0 e 5. Substituo 5 no x e subtraio da substituição do 0. Vai dar o quê? 3 vezes 25 sobre 2 mais 9 vezes 5 sobre 2 menos 0. Vai me retornar o quê? 60. Então, o resultado dessa minha integral dupla definida é 60. Essa coisa horrorosa aqui, essa coisa feia do início, tem um valor redondinho de resultado. Tudo bem, pessoal? E agora, por fim, né, mais um exemplo de integração que eu quero dar para vocês no caso de uma densidade conjunta, que é algo também útil para a estatística que a gente vai ver. Tá? Suponha, né, que você tem a função densidade conjunta de x e y como f de xy é igual a 4xy. Tá? Sendo que x está entre 0 e 1 e y também está entre 0 e 1. O que eu peço para vocês é qual é a probabilidade de x ser menor que meio e y ser menor ou igual a meio, né? Menor ou igual para os dois, desculpa. X ser menor ou igual a meio e y menor ou igual a meio. Então eu quero saber essa probabilidade. Como eu já falei para vocês, a probabilidade de uma função densidade é simplesmente a área abaixo da curva. Então eu vou integrar essa função nos pontos que eu estou interessado. Tudo bem? Então eu vou integrar 4xy em relação a y entre 0 e meio, tá? Porque eu quero saber ela menor ou igual a meio. E eu sei que y só vai de 0 a 1. Então se ela é menor ou igual a meio, ela só pode ir de 0 a meio, tá? Entre 0 e meio. E aberto, né, fora disso, a integral também entre 0 e meio em relação a x. Como eu falei para vocês, o procedimento é o mesmo. Vamos integrar 4xy em relação a y. Vai dar 4xy² sobre 2 entre 0 e meio. Eu vou chegar ao valor de x sobre 2. Integrei em relação a y e resolvi, né, os termos definidos. Integro de novo agora em relação a x, a função x sobre 2 entre 0 e meio. Resolvendo isso, x² sobre 4, entre 0 e meio a gente vai achar 1 sobre 16. Então,
Para uma função densidade f de xy igual a 4xy, considerando que x só vai entre 0 e 1 e y também está definido entre 0 e 1, a probabilidade, né, de eu ter um valor menor de x menor que meio e y menor que meio é simplesmente 1 sobre 16. Tudo bem, pessoal? Então, só um exemplo mostrando também, além, né, das aplicações que a gente tem econômicas, que eu faço com os capítulos com você, a aplicação da própria estatística, que vai ser uma ferramenta para a gente dentro da teoria econômica. Beleza? Bom, então era isso, gente. Espero que tenha ficado claro. É um capítulo curto também, mas é um capítulo de extrema importância, porque agora a gente entra num mundo de derivadas multidimensionais, de derivada parcial. E isso aqui, para a teoria econômica, para você se tornar um bom economista, conseguir compreender tanto econometria como estatística e as teorias mais avançadas de macro e micro, é fundamental que você entenda todos esses pontos, tá? Derivadas parciais, diferencial, teorema da função implícita, teorema de Euler e integrais duplas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê novamente na próxima aula. É isso. Um abraço.